A paz do Senhor a todos. Vai lá comigo no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Amém? Qualquer coisa você vai acompanhando pelo telão. Queridos, eu vou ler bastante versículo. Eu tenho, isso para mim, que o que convence, a palavra convence, o Espírito Santo convence. Então a gente precisa ler, né? Então eu gosto de colocar bastante versículo nas minhas pregações. Aí eu vou pedir para o pessoal aí da mídia ser bem veloz aí na hora de colocar. Qualquer coisa a gente vai lendo pelo telão. Então vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Vou repetir, Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e vocês lhe disserem, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então vou repetir. Assim por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Me mostre a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te damos graça por essa noite. Ó Espírito Santo, eu te peço, começa a agir, Senhor Deus, aqui sobre o nosso meio. Nós não somos nada, Espírito Santo, sem o Senhor sobre as nossas vidas. Sem o Senhor, ó Deus, nos orientando, nos guiando, nos dirigindo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento nessa noite, derrame sobre nós espírito de revelação. Abre o céu sobre a nossa cabeça nessa noite, envia dos teus anjos aqui, guardando esse ambiente. Ó Deus, todo ataque sobre as mentes agora, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre cada mente agora, Deus. E eu te peço, tenha liberdade, Espírito Santo, para agir, para falar aos nossos corações, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Queremos te ver, queremos te ouvir, queremos ser guiados por ti, em nome de Jesus. Amém? Eu quis ler esse texto para começar falando sobre obras. Ele começa falando assim que a fé sem obras ela é morta. Eu quis, de propósito, ler esse texto para você entender, porque a Bíblia ela nos ressalta aqui que você é justificado pelas obras. Você quer conhecer uma pessoa, você conhece essa pessoa de várias formas, né? Uma delas é você conhecendo o fruto dela. Você conhece a árvore pelo fruto. Então você começa, a psicologia hoje ela te ensina várias formas. É interessante você estudar um pouquinho sobre psicologia, porque você acaba entendendo que geralmente o teu ciclo de amizade, você é parecido com aquelas pessoas que você escolheu para poder andar com você. Você vai entender que as tuas atitudes falam muito sobre você, a forma que você se comporta, a forma que você é, a maneira que você conversa, fala muito sobre você. A maneira, porque uma pessoa cheia de Deus, ela está sempre falando sobre Deus. Então, a maneira que ela é, a atitude que ela tem, na maneira de se expressar sobre Deus, fala muito sobre ela. Você concorda sobre isso? Eu falo assim porque eu trabalhei muitos anos dentro de obra, dentro de construção. E a gente sabe quando você está no meio de pessoas que conhecem a Deus e no meio de pessoas, não só conhecer, né, que servem a Deus, mas também no meio de pessoas ímpias. Por quê? A pessoa ímpia ela não tem temor naquilo que ela fala.
ela não tem controle no que ela fala, para ela é tudo brincadeira, para ela é toda zoeira, né? A gente fala sobre isso. Mas uma pessoa que serve a Deus, você conhece ela pelas atitudes dela. Eu falo assim que quantas vezes eu entrei dentro eu estava dentro de uma obra ali, trabalhando com pessoas, e de repente, pelo que ela estava ouvindo ali, a música que estava tocando, eu começava a conhecer um pouco sobre a personalidade da pessoa. Eu não estou julgando, você conhece, isso é natural. Eu conhecia muitas vezes pessoas que, por exemplo, antes de abrir a marmita para poder comer, a pessoa fazia uma oração antes. Você já olhava e falava assim, essa pessoa serve a Deus, ela conhece a Deus. Ou tem um temor em Deus, porque ela sabe de onde vem o pão dela de cada dia. Então você conhece muito as pessoas pelas obras que elas produzem. E a Bíblia fala assim que você também é justificado, não só por fé, mas também pelas tuas obras, pelo que você produz. Ele fala sobre Abraão e ele começa a falar, eu acho legal isso, eu gosto de ressaltar sobre isso, eu tive uma experiência muito forte a respeito desse versículo, porque Abraão, ele saiu de um lugar quando Deus pediu o filho dele. Ele não foi daqui na esquina. Ele andou muito longe. Ele foi muito distante ali para poder levar o seu filho, para poder ser sacrificado ali, porque o Senhor tinha pedido, mas na verdade estava fazendo um teste com ele. Era o único filho. Deus deu esse filho para ele e depois Deus pede esse filho de volta. Então ele começa mostrando a fé dele, a lealdade dele por Deus, através da atitude de sair do lugar dele e ir até um lugar, e você imagina se ele não foi bombardeado na mente para poder chegar até lá. Eu passei por uma experiência parecida faz quase um mês agora. O Espírito Santo ele atuou assim, um milagre sobre a minha filha. Ela foi constatada que estava com apendicite e eu estava orando aqui dentro da igreja. Isso foi numa sexta-feira de manhã, e a minha esposa chegou ali e me chamou correndo. Eu estava orando aqui junto com os meninos, e na hora que eu entrei dentro do carro, a minha filha, ela estava toda com a boca branca, tremendo de dor, com a mão na barriga, deitado no carro, né, no banco traseiro do carro, e gemendo de muita dor. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, coloca a mão sobre ela, repreende o espírito maligno que está te afrontando, porque eu tinha começado uma obra. Até o Samuel tinha ido comigo na casa de uma pessoa muito influente aqui na cidade. O Espírito Santo me levou lá para poder pregar o evangelho para a pessoa. A pessoa não conhecia Jesus, né? Ele mesmo falou assim que ele nunca tinha abrido uma Bíblia. E eu fiquei ali eu fiz um dia antes da estudo ali, e eu sabia que eu estava sofrendo uma represária maligna por conta do que estava acontecendo com a minha filha. E na hora eu coloquei a mão sobre ela, eu ministrei sobre ela a cura, eu repreendi o que estava atacando a vida dela, e eu falei para minha esposa, leva ela correndo. E depois ela fez ultrassom e constatou que estava com apendicite e precisava operar. Para quem não sabe o que é isso, ela é uma dor tão profunda e aguda que eles têm que correr e fazer uma operação bem rápido, né? E ela começou a tomar soro para poder conter, com remédios fortes para poder conter a dor, e pediu a internação para poder fazer a operação. E eu fiquei muito mal. Eu sou pai hoje, talvez você ainda não entenda o que é isso, mas eu lembro que quando a minha filha estava no hospital, eles estavam preparando, porque ela estava em jejum para poder fazer a operação nela. Eu ficava tão desesperado dentro de casa que eu começava a chorar. Eu entrava em crise de choro pensando em operar a minha filha. Então dói muito para um pai esse tipo de coisa. Até que depois de um tempo ali orando, eu acordando de madrugada, intercedendo pela vida dela e orando, eu falava para Deus, Deus não deixa operar ela. Eles fizeram um exame novamente e aí constatou que estava sumindo a infecção do sangue, estava baixando. Fizeram um ultrassom novamente, a apendicite sumiu. Fizeram um terceiro exame, sumiu toda a infecção no sangue. Fizeram um terceiro ultrassom, sumiu a apendicite de vez, e eles liberaram ela. E o dia que a gente trouxe ela no pediatra, na segunda-feira, o pediatra olhou o exame e ele falou o seguinte, ele falou, isso aqui é um milagre. A apêndice dela limpou, isso não acontece. Limpou a apêndice dela, ela recebeu um milagre e não precisou ser operada. Você está entendendo o que é isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu fico imaginando Abraão nesse percurso. Ele teve que exercer a fé dele, mas ele teve que exercer também, através da obra do que ele estava praticando, de sair do lugar dele para poder fazer isso.
Então veja só, você é justificado na tua fé através das tuas obras. E você precisa entender que o Espírito Santo, isso a Bíblia nos dá respaldo sobre isso, que ele vem para nos capacitar. O ministério do Espírito Santo é capacitar a igreja para que ela cumpra o propósito dela. Então, tanto eu quanto você precisa aprender que o Espírito Santo ele está aqui para uma função, nos capacitar. Nós somos igreja, nos capacitar de uma forma para que o Espírito Santo testifique Jesus em nós. O que é testificar Jesus em nós? Quem aqui já leu os evangelhos e viu alguma coisa que Jesus... Eu não vou falar aqui, talvez se você leu toda a Bíblia, mas com certeza você leu os evangelhos, você viu Jesus operando milagres, não é verdade? O que o Espírito Santo testifica a Jesus em nós? O que ele testifica é que você vai fazer obras que Jesus fez e ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está testificando em você, ele está capacitando a igreja para uma obra, para uma finalidade. Você precisa ver de uma forma que ele é essencial na tua vida. Então fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, o Espírito Santo é essencial na sua vida. E existem várias profecias e algumas profecias já se cumpriram a respeito disso. Eu quero que você vá lá no Evangelho de Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28 em diante. Qualquer coisa eu vou lendo aqui, porque tem muitos versículos, para mim poder dar base naquilo que eu quero pregar. Qualquer coisa você vai só me escutando aqui. Joel capítulo 2, do versículo 28 em diante. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa para a igreja. Que o Espírito Santo ele vai ser derramado. E ele aconteceu isso. Isso aconteceu em Pentecoste. Olha que interessante. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, diz assim, ó. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que vocês já estivessem acesos. Isso aqui é Jesus falando. Eu vim trazer fogo sobre a terra. E como eu gostaria que vocês já estivessem acesos. Por quê? Porque primeiro para uma pessoa receber o Espírito Santo, ela precisa reconhecer que Jesus morreu pelos pecados dela. Ela precisa reconhecer que Jesus é Senhor sobre ela. Porque quando ela se arrepende dos seus pecados, ela entende que ela necessita do perdão de Jesus, da obra da cruz. Jesus vem primeiro e depois vem o quê? O Espírito dele sobre a pessoa. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para trazer fogo, como eu esperava que vocês já estivessem acesos. É uma missão do Espírito de Deus, é te acender. É que você queime pelo fogo do Espírito Santo. É que você possa ser movido pela expressão do fogo do Espírito Santo. Essa atuação em conjunto. Lucas capítulo 29. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. E isso vai se cumprir em Atos 2, 1, que diz assim, ó. Chegando o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viam que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Quem está narrando aqui, está vendo o seguinte: via como línguas de fogo. O que é línguas de fogo? Quem é que já brincou com aquele bombril no meio, assim, no escuro, da gente brincar, fazer aquela bola e tal? Você vê aquela língua de fogo, não é verdade? O que ele está falando aqui, é quem está narrando, viu que quando eles estavam reunidos num só lugar, buscando pela presença de Deus, esperando a promessa do Senhor sobre eles. Por isso que é importante nós andarmos em comunhão. Por isso que é importante eu e você ter harmonia em tudo aquilo que a gente faz. Porque o segredo está na comunhão. É quando eu penso e a gente espera da mesma maneira. Não, eu tenho a mesma fé que você, nós vamos ficar aqui, vamos buscar junto. A Bíblia fala assim que eles estavam ali, de repente veio um som como de um vento impetuoso. O
que chamou a atenção das pessoas que estavam ali? Foi o som. Foi um som como de um vento muito impetuoso. E aí veio uma língua de fogo. Isso está descendo. Que se repartiu e pousou sobre cada um deles. Você está entendendo isso? Veio uma língua de fogo e fez o quê? Começou a se repartir. E começou a descer sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, vou repetir, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. Entenda isso aqui, Alguns dizem que o falar em línguas que desceu sobre este lugar foi, por exemplo, veio um idioma. Então, quem estava ali recebeu um idioma e começou a falar no idioma, e quem estava perto ali de alguma cidade começou a ouvir aquele idioma. Só que se você ler o texto aqui com muita atenção, ele fala o seguinte: começaram a ouvir, eles estão ouvindo. Olha o que ele fala aqui, ouvindo-se um som, juntou uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. Qual que é o segredo aqui? Cada um ouvia falar a sua própria língua. Ele está dizendo o seguinte: tem uma pessoa aqui. Essa pessoa aqui desceu o dom de língua sobre ela e começou a orar em línguas. Essa pessoa que está aqui desceu o dom de línguas e ela começou a falar em línguas. Não é um idioma. Estou falando o dom de línguas. A terceira pessoa, veio o Espírito Santo sobre ela, como fogo, e começou a falar em línguas. A pessoa que está aqui, ela olha para essa e fala assim, ela está falando em língua, mas ela está ouvindo no idioma dela. O outro que está aqui fala assim, por que eles ficaram perplexos? Porque quem está aqui está olhando, está falando assim, eu estou ouvindo ele falar na minha língua materna. É isso que ele está dizendo. Tem uma experiência que o Hernando Santos conta, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, que ele estava dentro de um avião, ele estava indo pregar em um outro país, e ele falou assim que ele, de passar de um translado para o outro, em outro avião, ele falou assim que ele estava ali, e o Espírito Santo mostrava uma mulher para ele, e ele sabia que ele tinha que pregar para aquela mulher. E ele chegou na mulher, o avião não estava com muita gente, estava com bastante assentos vazios, e tinha um assento do lado dela que estava vazio. Ele virou e falou assim para ela, posso me assentar aqui? Ela não entendeu direito, mas ela entendeu que ele queria se assentar ali. E ela fez assim com as mãos e pediu. Aí ele falou assim, você fala tal língua? Ele falou assim, parece que são uma ou duas línguas lá que ele fala, lá, um idioma que ele fala. Ela fez não e fez não. Aí ele virou e falou assim, Espírito Santo, qual que é a função? O Senhor mandou eu vir pregar para ela, mas eu vou pregar que jeito se ela não conhece nenhum dos idiomas que eu falo? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, ore em línguas. Ele olhou para ela e começou a falar em línguas. Essa mulher, ela começou a chorar. E ela chorava e fazia assim com a cabeça. E ele continuou orando em línguas. E ele ficou orando o tempo inteiro em línguas, e a pessoa que estava do lado chorava e fazia assim com a cabeça. Depois de algum tempo, quando eles desceram, o intérprete dele que veio de encontro com ele, ele virou e falou assim, chama aquela mulher para mim. E aí a mulher veio, ele chegou até a mulher e falou assim, pergunta para ela o que ela entendeu quando eu estava falando em línguas para ela. Ela virou e falou assim, ele estava falando no meu idioma. Eu entendi tudo que ele falou sobre a minha vida, ele me deu uma revelação do que eu estava passando, a maneira que eu tinha que buscar a Deus, e eu aceitei Jesus com ele pregando para mim o Evangelho. Você está entendendo o que é isso? O que é capacitação do Espírito Santo? É você entender que há uma necessidade da igreja ser revestida. Quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. Ser revestida do Espírito Santo para a atuação de uma promessa, que é capacitar a igreja até aquilo que é o propósito do encontro do noivo com a noiva.
Então você precisa entender que essa capacitação, eu e você precisamos dela. A Bíblia nos fala sobre isso. Esse cumprimento da promessa é maravilhoso de Deus para a igreja. E essa promessa é para todo sempre. Olha que interessante. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui eu gosto de enfatizar. Ele não está falando que você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus, enquanto outras passagens te dão um respaldo, entre aspas, a respeito desse tipo de coisa. Que eu acredito que o aceitar Jesus é um processo que começa nas nossas vidas, quando você aceita Ele. Mas ele está dizendo o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aí são filhos de Deus. Quando eu sou filho de Deus? Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É ser conduzido. Essa palavra no grego é como se um filho desse a mão para o pai e o pai conduzisse. É ser guiado segurando pelas mãos. O que ele está dizendo é que quem é filho é quem é guiado. Quando Abraão, lá no texto que a gente leu, ele é chamado como amigo de Deus. Quando ele coloca a fé dele em prova, ele é aprovado. E a Bíblia fala assim, ele foi chamado amigo de Deus. Aqui a Bíblia fala assim, que quem é filho se torna filho aquele que é guiado. Então você precisa ser guiado todos os dias pelo Espírito Santo. A função do Espírito Santo é capacitar eu e você para a promessa que é o encontro do noivo e a noiva. E exercer a atividade de Jesus ser mostrado através de mim e de você. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela começa a expressar Jesus, as atitudes de Jesus. Na hora que você for falar com as pessoas, você vai pensar 2 ou 3 vezes de você não ser grosso da maneira de você falar com elas. E é difícil isso, não é? Na hora que você estiver cheio ali da tua alma, com vontade de vomitar tudo aquilo que está dentro de você, o Espírito, é você olhar para o Espírito Santo e falar assim, ó, Espírito Santo, qual que é a maneira que eu tenho que falar? Como eu tenho que me dirigir com a pessoa? A maneira que eu tenho que falar. Para quê? Para não criar uma situação. Então você ser guiado pelo Espírito Santo é você perguntar para o Espírito Santo todas as vezes que você vai tomar uma atitude. Ser guiado pelo Espírito Santo é quando o Espírito Santo ele te mostra algo para você e você é direcionado a fazer em cima daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu tive uma visita aqui com uma pessoa na quarta-feira, na quarta profética que a gente faz aqui, e eu nunca vi a jovem. E ela veio aqui e ela começou a expor uma situação que aconteceu com ela. E na hora que ela começou a falar, o Espírito Santo me falou o nome da pessoa onde tinha acontecido a situação, uma situação bem embaraçosa. E o Espírito Santo me mostrou o nome da pessoa. Eu olhei para ela e falei assim, foi fulano de tal? Ela começou a se emocionar na hora. E ela começou a tremer, ela ficou nervosa. Eu falei, foi, porque o Espírito Santo está falando para mim aqui. Ela falou assim, foi. E começou a se emocionar e chorar. Você não desenvolve algo do nada. Você precisa buscar isso no Espírito Santo. Você precisa gerar isso. A impressão que a gente tem é que o Espírito Santo, eu tenho certeza aqui que todos sentem que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Todos aqui têm. Todos. De uma maneira geral. Na hora que começa a palavra, na hora do louvor, você sente que Deus ele tem algo para fazer na tua vida. Só que a impressão que nós temos como pessoa, e quando você não busca por esse conhecimento, é que de alguma maneira vai vir um poder de Deus tão forte sobre a tua vida, que você vai sair daqui do culto diferente, e aí você não vai precisar buscar, porque o poder foi derramado aqui. E aí você vai ser ativado, e aí você vai ser lembrado como um evangelista, alguém que vai ganhar muitas vidas, vai curar muitas pessoas, vai expulsar muitos demônios, vai fazer muitos milagres, e não é isso. Você desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo quando você busca por Ele. Você precisa estar atento a uma situação. Deus não move
por necessidade. A gente acha que porque a gente está sofrendo, Deus vai mover o nosso encontro. A gente acha que porque você está com sofrimento dentro de você, é motivo para você fazer o que você quer, e Deus ele vai fazer de alguma forma alguma coisa para curar isso dentro de você. A Bíblia fala assim, ó: achegai-vos a Deus, o princípio disso sou eu, e Ele chegará a você. Nós temos invertido isso. Temos achado que Deus tem que vir ao nosso encontro. Deus ele só vem ao nosso encontro, querido, quando existem pessoas intercessoras que estão orando muito intensamente pela vida de alguma pessoa. Ali, quando eu olho para a vida de Paulo, a conversão dele, e ele caçava os cristãos, as pessoas aterrorizavam, se escondiam dele. Eu acho interessante porque ali a igreja orava com tanta intrepidez pela vida desse homem, porque ele caçava mesmo os cristãos, que o próprio Jesus foi ter um encontro com ele. Mas por quê? Porque a igreja orava intensamente por ele, a igreja primitiva. O próprio Jesus foi até ele e se apresentou lá, falou: Paulo, por que você, Saulo, por que você me persegue? O próprio Jesus vai até ele. E eu entendo por que o próprio Jesus foi até ele. Porque a Bíblia fala assim que quando... Agora me fugiu o nome, é Ananias? Ananias? Deus fala para Ananias ir até ele. Ananias está temendo de medo para não ir. E Deus já tinha feito metade do serviço. Você está entendendo por que Jesus teve que ir lá? Então é você, querido, é você que busca, é você que se posiciona. Como é que Deus vai te usar se você não conhece sobre ele? Veio um pastor aqui pregar, acho que domingo passado, que você olha assim, é de se arrancar elogio da pregação dele. Eu tenho uma dificuldade imensa de guardar versículo de cabeça, eu preciso escrever tudo. É uma limitação minha. Se eu estiver conversando com alguém, a pessoa é nova, eu estou toda hora assim, ó: como é que você chama mesmo? Aí eu tenho que assimilar com alguém que eu conheço, porque senão eu fico assim: como é que é o teu nome mesmo? Eu esqueço muito fácil. Então eu preciso escrever tudo. Tudo que o Espírito Santo fala para mim, pregação, eu preciso escrever. Por isso que eu tenho que estar olhando, eu preciso escrever tudo. Só que esse que estava aqui, ele começava a falar sobre versículo assim, ó, porque está escrito lá no livro tal, assim, assim, assim. Eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus. Falei: como é que eu queria isso? Como você vai falar de Jesus para as pessoas se você não lê a Bíblia? Como você vai pregar para as pessoas se você não tem um conhecimento da palavra? Sabe uma vez quando eu fui muito confrontado a respeito de palavra? Quando eu recebi um testemunho de Jeová na minha casa. E eles chegam com vários versículos. Se você não estiver preparado, querido, você vai ser de alguma maneira ali manipulado por aquilo que eles acreditam. Se você conhece a palavra de Deus, logo em seguida você já olha e fala: não é bem assim. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Eu te pergunto para você: como é que você vai ter poder e unção para orar para as pessoas, para ministrar cura, libertação sobre as pessoas, se você não ora? Se você não tem tempo de oração? Você precisa disciplinar. Você acha que quando eu comecei a orar, era uma coisa que eu entendi que eu precisava, mas não era uma coisa que eu gostava? Porque se eu falar que eu gostava, eu estou pecando. E eu não quero ser um hipócrita aqui de falar assim que eu amava orar. Até para ler a Bíblia, porque eu sempre tive muito problema com o negócio de leitura. Só que eu entendi que é uma necessidade, eu preciso me achegar até Deus, para Ele se achegar até mim. Eu lembro que quando eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar em tempo integral aqui na igreja, é uma oportunidade que eu tinha, de poder estar na parte da manhã aqui, orando. Você fecha a porta ali, entra aqui dentro, está tudo escuro, você ajoelha, você chora, você enjoou de orar, passou bastante tempo, você vai ler a Bíblia, não tem mais o que fazer, você fica quietinho ouvindo Deus, ouvindo louvor. Isso aumentou sim o meu tempo de oração. Era uma coisa que eu não tinha a intensidade do que eu tive quando eu vim para cá, porque me surgiu uma oportunidade. Só que teve um dia que o Espírito Santo me confrontou numa área.
Ele virou para mim e falou assim, eu quero que você queira estar comigo. É diferente de você querer, é diferente de você estar com Ele por necessidade. Porque nós precisamos, todos nós viemos para Deus por conta de uma necessidade. Você quer ver uma coisa que você já estava destinado a acontecer para a tua vida? A partir do momento que você nasceu, você estava destinado para ir para o inferno. Sabe por quê? Por conta do pecado. Entrou o pecado pelo primeiro Adão e o pecado veio para o mundo. Eu estava destinado para o inferno. O que Jesus fez? Jesus, ele me dá uma opção, ele muda esse percurso. Mas isso não é para te obrigar, não é um espírito que te escravize a fazer coisas. Continua lendo, ele fala assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Vocês não receberam um espírito que vai forçar vocês a fazerem alguma coisa, que vai te escravizar você a orar, ler a palavra de Deus e orar. Ele não vai te forçar a fazer esse tipo de coisa. Você não recebeu um espírito que te escraviza. Mas olha que interessante. Para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os torna filho por adoção. Está entendendo a diferença? O Espírito Santo me confrontou e falou assim para mim, eu quero que você queira poder estar comigo. A Bíblia fala assim que quando eu era menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas quando eu me tornei grande, eu tenho que deixar as coisas de menino. Quando você vem para Jesus, é sempre aquela oração que pede, Deus me dá isso, me dá aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo outro. É aquela questão de se você tem um irmãozinho pequeno, ou irmãzinha pequena, ou se você tem um filho, o meu relacionamento com as minhas filhas hoje são tudo pequenas. Eu acho bonitinho quando elas chegam em mim e pegam e falam assim, me dá R$1, papai, me dá 2. Eu vou lá e eu dou 10, porque eu quero agradar, eu acho bonitinho. Só que se ela, a partir do momento que ela crescer, e ela tiver ali com seus 18, 20 anos, se ela não deixar essa prática de menino, eu vou achar que ela só chega em mim para usufruir daquilo que eu posso dar para ela. Você está entendendo que muda o relacionamento? O que ele fala com isso? Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu me tornei grande, eu tenho que deixar as coisas de menino. O Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você queira estar comigo. Eu falei, Espírito Santo, como? Como que eu faço isso? Ele falou assim, você ora, hoje você tem a oportunidade de orar na igreja, porque você trabalha ali na obra. Me dá suas madrugadas para você, para mim. E eu vou te falar para você. Quem é que gosta de dormir bastante mesmo? Vamos confessar aqui. Eu sou aquela pessoa que se deixar, se eu ficar em casa, eu gosto de dormir até 10 horas. Sabe quando você acorda com aquela dorzinha de cabeça de tanto que você dormiu? Eu gosto de dormir. E para mim foi um desafio. Na hora que o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero as tuas madrugadas. Faz 6 meses. E eu gosto de falar, querido, porque para mim isso é uma vitória. Que eu acordo todos os dias para orar de madrugada e ter um encontro com Ele. Todos os dias. Eu lembro que no início eu falei assim, meu sábado, meu domingo, não. Sabe o que comer? O Espírito Santo te respeita, porque Ele não te deu um espírito para te escravizar. Aí sabe o que começou a acontecer? O despertador toca lá todos os dias, né? Eu sou ruim de acordar, eu tenho que pôr 3, 4 vezes lá para tocar, né? Para me acordar. Só que chegava no sábado, eu acordava do nada. E eu falei, eu vou orar. Chegou no domingo, eu acordava do nada. Eu falei, eu vou orar. Sabe o que aconteceu? Hoje todos os dias eu oro. Todos os dias eu me levanto de madrugada, eu tenho 1 hora e meia ali de oração com o Espírito Santo, porque Ele falou assim, eu quero que você queira estar comigo. E como é gostoso na hora que eu acordo, que eu vou para minha sala, e ali eu fico quietinho, coloco o foninho no ouvido, começo a ouvir louvor, e o Espírito Santo começa ali mostrar várias coisas para mim, me dar revelação, e eu oro ali, e eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, as revelações começaram a aumentar. Eu percebi que quando eu punha as mãos nas pessoas, as pessoas sentiam a unção muito fácil.
Sabe por quê? Porque quando você é um vaso que não anda em pecado, porque o relacionamento com o Espírito Santo ele te purifica, o óleo ele desce sobre o vaso e ele fica ali. Então você tem óleo para derramar. Agora quando esse vaso está rachado, o óleo sempre desce, mas ele vaza e vai embora. O óleo vai descer. E eu não vou orar porque Deus precisa da minha oração. Eu oro porque eu preciso desse tempo com Deus. É diferente. Eu comecei a ter várias experiências depois disso. Esses meses atrás aí, já faz um tempo, mas eu quero contar as atuais. Eu busco a minha filha aqui todos os dias, ela sai do horário da saída dela, é 11h20. Então eu sou muito esquecido para as coisas, eu ponho o celular para despertar. Aí eu estou aqui dentro orando, se o celular desperta, eu já saio e vou ali buscar ela na escola. Toda vez que eu passava pela escola, eu olhava uma moça que estava ali com as 3 crianças, 2 crianças esperando a terceira sair. E o Espírito Santo falava assim para mim, ó, eu preciso que você fale isso, isso e isso para ela. E eu olhava para ela e falava, Espírito Santo, se ela vir para cá, eu falo. Se ela for para lá, eu vou ficar na minha. Aí ela sempre ia ao contrário. Ela ia para lá e eu tinha que voltar para cá. Só que eu voltava dentro da igreja e falei, Espírito Santo, se o Senhor mostrou que eu preciso falar para ela, me dá a oportunidade de eu falar. E eu fiquei isso quase uma semana orando. Até que um dia, a Alice, aconteceu dela sair primeiro, e a menina veio logo em seguida, porque ela saiu mais cedo, e essa moça sempre saía mais cedo, porque a filha dela saía mais cedo. A Alice saiu ali praticamente quase junto com ela, e ela veio para cá, para o rumo da esquina. Eu já acelerei com a Alice, assim, a minha filha, e falei assim, ó, vamos que a gente vai fazer a obra de Deus agora, brincando com ela. Ela falou, o que nós vamos fazer, papai? Porque ela entra hoje comigo, ela entra aqui depois das 11h20, né? A gente tem o nosso tempo, ela vai pro cantinho dela, ela ajoelha no chão e vai orar. Ela aprendeu a orar vendo eu orando. Eu não forcei ela a orar. E ela ora até do jeito que eu oro, porque eu ajoelho para orar, ela vem e ajoelha para orar. Eu falei assim, vamos que a gente tem que fazer a obra de Deus. Eu cheguei até na moça e falei, ó, o Espírito Santo mandou falar isso para você, isso para você, isso. Comecei a contar, eu vi uma dor dentro de você, algo que você está sofrendo. Ela começou a chorar muito aqui na esquina. E eu falei assim, ó, Jesus pode fazer algo na tua vida. Ela virou para mim e falou o seguinte, ela falou assim, ó, já faz um tempo que eu tenho pedido a Deus para Ele me mostrar qual que é a igreja certa. E você é uma resposta daquilo que eu estou pedindo a Deus. Eu falei, você quer vir na minha célula? Ela falou assim, como é que é isso? Eu falei, é uma reunião que eu faço toda segunda-feira ali no prédio e tal. Ela falou, eu vou. Ela veio 2, 3 células. Um dia eu estava pregando ali sobre o Espírito Santo, uma palavra parecida com essa. E na hora, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje é dia de batismo com fogo. Eu virei ali para todos e eu falei assim, ó, quem é que não é batizado com o Espírito Santo? E ela levantou a mão. E eu chamei ela na frente. Eu mandei todo mundo vir em volta dela. Isso com 3 células que ela estava vindo. Coloquei a mão sobre a cabeça dela, comecei a orar. Todo mundo que estava em volta começou a orar. Ela foi batizada no Espírito Santo. Um mês depois ia ter o batismo aqui. E ela falou assim para mim, eu quero batizar. Eu dei o estudo do batismo para ela, eu falei, é isso mesmo que você quer? Ela falou, eu quero entregar minha vida para Jesus totalmente. Eu estou tendo experiência que eu nunca tive na minha vida. Um mês depois ela estava batizando. E ela nem fez o encontro ainda. Mas sabe por que eu estou te falando isso? É para colocar sede em você. O Espírito Santo, Ele quer te usar. Ele quer interagir. Você se torna filho quando você é conduzido por Ele. Se você não tem sentido vontade de levar as pessoas para o céu, é porque talvez você não está indo para lá. É coisa de você pensar. É coisa de você analisar. Eu tenho ido buscar a Deus. Você tem vindo de um culto desse para quê? Eu poderia contar para você várias e várias situações que aconteceram comigo a respeito de ter um relacionamento com o Espírito Santo, e tem acontecido. Pessoas que têm sido curadas. Esses dias eu fui fazer uma visita
num lugar comercial ali. A pessoa pediu para mim ir lá porque eles estavam ouvindo vozes e gritaria e móvel mexendo dentro do local. Eu falei, não, eu vou. Foi eu e o Lucas. O Lucas estava comigo. Lucas Mataus. A gente chegou lá. Eu chamei as 3 pessoas e falei assim, ó, eu vou precisar orar por vocês, vou derramar o óleo aqui. Expliquei sobre a situação. Falei, o lugar é muito pesado por conta dessa situação, assim. Expliquei tudo para eles. Falei, vocês precisam orar todos os dias. E ali, antes de eu começar a oração, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, ora individual para cada uma delas. Eu fui na primeira, a primeira começou a passar mal. E ela começou a chorar muito. E ela falou que na hora que eu orei por ela, tinha algo ao redor oprimindo ela. Eu fui para do meio e eu comecei a orar para ela. Ela começou a receber uma paz, um amor. E ela começou a ser cheia do Espírito Santo. Eu fui para a terceira e comecei a orar. Na hora que eu terminei, ela falou assim para mim, ó, pastor, a minha cabeça começou a doer muito agora. Eu falei, deixa eu orar de novo. Na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, o Espírito Santo me mostrou toda a vida dela. E eu virei para ela e falei assim para ela, tirei a mão da cabeça dela. Falei assim, como é que está o teu casamento? Ela olhou para a pessoa que estava do lado, companheira dela de serviço, deu uma risadinha e falou, não está muito legal. Eu falei, eu vi que não está muito legal, porque o diabo se levantou para destruir a tua casa. E ela já fechou o semblante. Eu falei assim, ó, e o teu marido, ele apresentou uma oportunidade para você de servir a Cristo, e você fechou o teu coração. Aí ela virou para mim e falou o seguinte, pastor, a gente mora em Batatais, a gente está quase separado, eu mesmo já não queria esse relacionamento. Ele buscou ajuda numa igreja lá em Batatais, e eu fechei o meu coração mesmo e não ia, começou a chorar. Eu falei assim, sabe por que o Espírito Santo está falando isso para você? Para você entender que Ele está preocupado com você. E eu comecei a entregar algo para ela ali. E ela começou a se quebrantar muito, chorar muito. Depois que a gente voltou, deu 10 minutos depois, ligaram novamente que tinha mais 2 pessoas lá querendo oração. Eu voltei para lá. Cheguei lá, orei para as 2 pessoas. E hoje, algumas delas estão vindo na minha célula e de quarta-feira. Nunca foram em igreja nenhuma. A tua fé, ela vai ser expressada através de obras. Você precisa expressar obras. As pessoas precisam olhar para você e ver o Cristo sendo justificado através da tua vida. Todo o ministério de Jesus foi firmado em sinais. Eles conheciam Jesus porque Jesus libertava os cativos, porque Jesus curava os doentes, porque o Jesus fazia milagres. E o Espírito Santo, Ele quer derramar sobre a tua vida, para que esses sinais possam ser ainda maiores do que aconteceu através de Jesus. Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar você. O Espírito Santo, Ele quer curar feridas de dentro de você. Eu estou aqui, ó, e eu estou ouvindo o Espírito Santo falando para mim, que tem pessoas que estão aqui hoje, que nem vêm aqui, mas que estão aqui hoje, porque foram muito machucadas no passado por conta de abuso. E o Espírito Santo já até me mostrou quem que é a pessoa. Jesus, Ele quer te curar hoje. Sabe por que o diabo ele cria essas situações? Porque ele quer distorcer a tua identidade. Ele quer que você fique preso dentro dessa dor, dessa amargura dentro de você, para você não sentir a presença dele. Sabe por que o Espírito Santo ele te cura? Para você levar a cura para as pessoas. O Espírito Santo mostrou aqui para mim. Tem pessoas aqui que necessitam ser curadas. Você precisa abrir o teu coração e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, entra em todas as áreas da minha vida. Tem um jovem aqui,
O Espírito Santo está falando assim, ó, se você deixar eu te curar, você vai ter tanta experiência comigo. Porque foi molestado quando eu era mais novo, em convivência de pessoas. Querido, abre o teu coração. O Espírito Santo quer quebrantar o teu coração nessa noite. Ele quer gerar em você o amor dele. Ele quer que você sinta amável. Ele quer que você sinta amado por ele. Para você ser um libertador, primeiro você precisa ser liberto. Senão você vai ficar a tua vida inteira lutando contra isso. O Espírito Santo está falando para mim aqui que tem pessoas aqui que lutam contra o pecado, mas não conseguem. Eu vou falar para vocês, existe um fogo que purifica. Esse fogo que desce sobre a cabeça deles é um fogo que purifica. Esse fogo, a Bíblia fala assim que Isaías, ele foi purificado por um fogo que um anjo trouxe com uma tenaz, tocou no lábio dele e purificou o lábio dele. Existe um fogo que te purifica da iniquidade que você está vivendo. Eu cheguei a pregar essa palavra aqui para pessoas do meu convívio, e as pessoas abriram o coração e confessaram, falar: pastor, isso é para mim. E começar a chorar no chão, e eu ministrar, e ela sentir um fogo sobre ela, e levantar, e o pecado mais não dominar a vida dela. Há uns meses atrás eu encontrei um pastor, e eu comecei a conversar com ele, e o Espírito Santo me mostrou, conversando com ele, falando assim: existem coisas que estão dentro dele, mal resolvido de 4, 5 anos atrás, que ele escondeu, que ele não consegue falar para ninguém. E por conta desses pecados que ele não consegue confessar, ele não consegue se libertar de pornografia, da masturbação. E querido, você olhar para uma pessoa, um líder espiritual, e você ter coragem de falar isso para ela, mas na hora aquilo começou a gritar, porque o Espírito Santo testifica dentro de você. Eu virei e falei assim: estou vendo algo que o Espírito Santo está me mostrando aqui. E comecei a falar para a pessoa. Ele caiu no pranto de choro no meu pé. E eu orei por ele, ele sentiu um calor, um fogo. E eu estou acompanhando ele, sempre ligo para perguntar. Faz 5 meses que ele não vê mais pornografia, porque ele falou assim: assumiu a vontade. Eu estou pregando para você algo que eu tenho convivido com pessoas, e eu falo para você que é possível você viver em santidade. Sabe por que o diabo ele não quer e fica colocando mentiras na tua cabeça que você não vai conseguir? Porque ele quer te parar, para você não cumprir o propósito, para você ter medo de fazer a obra dele. O Espírito Santo quer libertar pessoas aqui hoje. Você precisa abrir o teu coração, chorar na presença dele. Sabe por que às vezes o Espírito Santo não faz nada? Porque o orgulho e a soberba nos separa do amor de Deus. E às vezes a gente tem vergonha de joelhar no chão, porque se eu joelhar, o pastor falou isso, eles vão achar que é por conta disso, vão achar que é por conta desse pecado. Querido, abre o teu coração, chora na presença de Deus, fala, pede perdão, porque isso é arrependimento. Confessa teu pecado diante de Deus, depois você procura ajuda. Tem pessoas que têm ligado por telefone para me confessar pecado. Você acha que isso é normal?
Pessoas ligando para mim por telefone para confessar. Há um tempo atrás, uma pessoa que nem na igreja vem, falou assim que sonhou comigo. Sonhou. E falava assim, vai até ele que eu tenho o remédio que você precisa. A pessoa estava com depressão, porque a mulher dele traiu ele. Ele me chamou no Facebook, eu falei, eu vejo as tuas frases lá sempre, pastor. Eu tive um sonho contigo. Eu falei, vem na minha casa. Num sábado de manhã, ele estava dentro da minha casa, eu conversando com ele, dialogando com ele. E eu comecei a ministrar, entregar uma palavra para ele. Falei, Jesus quer curar essa depressão que está dentro de você. E ele começou a chorar. Eu orei por ele, ali na minha sala, nunca veio à igreja. Ele chorou muito, foi liberto da depressão. Até hoje ele me vê, ele passa e me cumprimenta, falou, pastor, querida, a semente ali foi semeada. A Bíblia fala assim que um planta, o outro rega e o outro colhe. É um processo. Abra teu coração para o Espírito Santo, Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida. E eu acredito num grande derramamento do Espírito Santo que começou. Você só vai fazer parte dele se você buscar. Você só vai fazer parte disso se você aumentar o teu tempo de oração, se você jejuar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar. Eu orava 1h30, 2 horas por dia. Eu comecei a dobrar o meu tempo de oração. Tem dias aqui que a gente está aqui dentro, a gente fica 1, 2 horas só orando em línguas. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que quando você fala em línguas, é o fogo do Espírito Santo. Quando você fala em línguas, o Espírito Santo te purifica. Você não sabe orar como convém, mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você. Nós buscamos tanto esse dom, só que nós oramos só um pouquinho na hora do louvor, na hora de começar o culto. Nós não temos uma intensidade de oração com Ele. Querido, aumenta o teu tempo. Eu poderia citar para vocês vários homens que ficavam de 3, 4, 5 horas por dia só orando em línguas. E o Senhor abriu os olhos espirituais dela, começou a manifestar milagres e cura. Os grandes evangelistas, homens de Deus que marcaram os séculos, não eram homens que oravam quando dá vontade, ou ia na vigília uma vez por semana e falavam, eu vou na vigília, eu faço um Jesus. Não, eram homens que oravam todos os dias, 4, 5 horas por dia. E Deus começou a usar, querido, porque não tem como você receber tanto poder de oração, de busca, a unção descendo sobre você, e você não está pronto para derramar sobre as pessoas que estão à tua volta. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você está disposto a viver isso para Deus? Você está disposto a falar para o Senhor, falar, Senhor, toca na minha vida hoje, começa hoje na minha vida. Quanto tempo da minha vida eu tenho te enganado com a minha religiosidade? Toca na minha vida hoje. Gera um choro dentro de mim. Fala para o Espírito Santo. Fala assim, gera dentro de mim um choro. Um choro de aquebrantamento, porque eu possa chorar e te pedir perdão. Fala para o Espírito Santo. Eu queria que, se você está disposto a viver aquilo que Deus, Ele quer que você viva, queria que você se levantasse e viesse aqui para frente.